Disciplinas cristãs. Qual a importância delas? Qual a dificuldade que temos para praticá-las? É sobre isso que iremos tratar no programa de hoje. EBD Comentada Online, edição adultos, versão detalhada. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pastor Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para ministrar esta aula, para ensinar a tua palavra e para aprender a tua palavra também ao mesmo tempo. Eu preciso que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender as verdades da tua palavra e ao mesmo tempo, Senhor, nos ajuda a ter a intenção de praticar tudo que vamos aprender nesta aula. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar desta aula e que ela seja mais uma vez uma aula edificante para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Quando você divulga o canal, outras vidas são edificadas para a glória de Deus. E aproveitando essa oportunidade de falar em divulgar o canal, eu quero falar com vocês aqui, mostrar para vocês aí. Deixa eu trocar aqui a tela para vocês. Colocar aqui primeiro essa parte, depois a gente volta aqui, né? Tem aí o canal aparecendo para vocês. Se inscrever é muito fácil, basta que você clique aqui e você vai colocar todas as notificações. Eu quero lembrar a você que às vezes você vê alguns vídeos que está escrito assim, prioridade para os membros. Como é que uma pessoa pode assistir esses vídeos que é prioridade para os membros? É você ser assinante. Você clica aqui, você assiste esse vídeo e como benefício você tem os vídeos antecipados. Os vídeos são gratuitos, assistir é gratuito, mas para quem é membro ele assiste antecipadamente. Então ele tem uma data para ser lançado e às vezes ele pode assistir 2 dias antes, 3 dias antes. Isso vai depender muito. Então tem um valor aqui simbólico de contribuição aonde você está ajudando no meu ministério de ensino, você está semeando. Se você quiser, você assiste o vídeo, entenda, tá bom? Isso aqui não dá direito a material de apoio da EBD, nada. Você tem direito apenas aos vídeos antecipados, que é algo muito bom, porque você pode assistir antes e você ao mesmo tempo está semeando aí com esse valor simbólico, né? Então, fique à vontade aí, a decisão é sua. E eu também queria falar de mais uma coisa antes de nós darmos prosseguimento, que tem a ver aí com a questão da votação que foi feita em relação a qual lição que vai continuar, porque no próximo trimestre de 2026 nós só vamos ter uma aula de adulto e uma aula de jovens. Não vai haver mais 2 aulas, uma direta ao ponto e outra detalhada. Então, nós temos aí a votação e nesse momento, né, eu falei que hoje eu daria a resposta, eu daria aí falaria quem ficaria, né, continuaria, tá? Então nós temos aí, em primeiro lugar, a combinação da versão detalhada, mas a direta ao ponto não é 2 aulas ao mesmo tempo. É a combinação das duas, tá? É uma mescla nesse caso, que ela é mais completa. Tem a versão detalhada, que ficou em segundo lugar, e a direta ao ponto em terceiro lugar. Então, a direta ao ponto sai, a detalhada também vai sair, e quem vai ficar no próximo trimestre é uma combinação entre a detalhada e a direta ao ponto. Então tem novidades aí, os jovens vai ser a mesma coisa, uma combinação, inclusive a votação ainda ficou mais, ganhou mais ainda, porque ficou com 60%, aqui ficou com 48%. Então a detalhada, a direta ao ponto foi um teste, mas ela realmente, as pessoas preferem a detalhada e agora com a possibilidade de unir as duas para ficar mais completo, preferiram
a combinação nesse caso. No Telegram foi a mesma coisa, então no próximo trimestre não haverá mais direto ao ponto, mas sim a detalhada com a direto ao ponto, que vai chamar só EBD Comentado Online Adulto. Não tem mais detalhada, não tem mais direto ao ponto. É uma aula de adultos e pronto, só para você poder entender em relação a isso. Eu queria também aproveitar que já estamos aqui no canal do YouTube e mostrar algo para vocês, tá? Nós temos aí a descrição para vocês, sempre no vídeo nós temos várias coisas aí vários links para você. E agora nós temos aí oferecendo também, você tem a possibilidade de comprar livros que eu indico aqui no canal. Então você aparece aí para você já na descrição para você do vídeo. E você também tem um link que vai levar você para a loja da Amazon, onde também tem vários livros aonde eu indico. Então você no próximo trimestre fique atento, porque não vai haver vários links mais. Vai haver 2 ou 3 links só, tá bom? Então vai haver essa questão aí de ter essa indicação de livros, vai continuar. E também quero dizer a vocês que o link vai ser um link principal que vai levar vocês para o Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu Que Lês, e aí vai ter o plano, né, da EBD, nesse caso, que não vai ser mais plano, tá? Vai ser a lição, as 13 lições, você vai comprar um pacote com as 13 lições, é liberado toda semana uma aula, então você compra o pacote do trimestre inteiro e vai ser liberado uma aula. Quem tá na assinatura, a sua assinatura vai ir até a renovação. Quando chegar a época da renovação, ela não vai ser mais renovada, tá bom? Porque aí entra a questão desse novo formato, então não vai haver mais plano. Mas não se preocupe, pastor, eu fiz uma assinatura de 6 meses, eu fiz uma assinatura de 3 meses, como vai ser? Vai entrar o novo trimestre, ainda tá valendo a assinatura. Você ainda continua da mesma maneira, pegando seu material do mesmo jeitinho. Só que quando a assinatura vencer, você tem que comprar aí, no caso, o pacote das 13 lições, porque aí não tem mais assinatura. Acabou a assinatura, nós vamos trabalhar só com pacotes trimestrais, tá bom? Por hora é assim que vai funcionar. Mas você que tem assinatura vai continuar recebendo o seu material. Quem tem assinatura de mês vai ser bem mais rápido, vai acabar mais rápido e ele vai ter que ir lá comprar o pacote do material do trimestre completo. Caso você prefira, continua também a lição avulsa. Se alguém quer adquirir a lição avulsa, vai continuar da mesma maneira, só que se você for somar o valor, vai ficar muito mais alto do que o pacote do trimestre. Aí, você que vai decidir o que quer. E aqui você tem tudo de uma vez, né? Vai ter aí o material de apoio, vai ter a parte do como facilitar meu estudo da Bíblia, vai ter aí os e-books, vai vir muito mais materiais aí no futuro. Fique aguardando que vem novidades aí para esse ano de 2026. Tem pessoas que já me perguntaram, pastor, não vai ter curso novo? Aguarde. Aguarde que nós estamos trabalhando para que novidades cheguem, mas tudo ao seu tempo. Então, eu tinha que comunicar, vou comunicar isso até a última lição. Hoje é a lição 11, vou comunicar na 12, vou comunicar na 13. Isso tudo que eu comuniquei aqui, vou comunicar em todas as outras lições. Para quê? Para que você tenha entendimento e não tenha nenhuma dúvida. Seu plano de assinatura não está sendo cancelado, ele vai até a renovação. Na renovação, você teria que renovar de novo, pagar de novo. Agora, em vez de pagar de novo, você vai comprar o pacote do trimestre. Aí você vai mudar para o pacote do trimestre. Mas você não vai deixar de ter acesso. Eu estou repetindo várias vezes para você não pensar, eu vou perder meu plano. Não vai perder o plano. Enquanto ele estiver em vigência, vai continuar funcionando normalmente. E deve aparecer lá dentro do plano do material também a propaganda do pacote do trimestre. E aí você, na hora que achar por bem, você tem como comprar o pacote do trimestre, caso você queira comprar. Aí é uma decisão sua, tá bom? Mas eu preciso fazer isso porque tem muita gente que acabou assinando esse pacote, tá bom? Muita gente que assinou o pacote de material de apoio e nunca mais largou para lá, se torna inadimplente, né? Na verdade, vai vencendo as mensalidades, ele largou para lá. Então, comprando o pacote, você comprou, tá comprado, acabou. E você tem direito a todo o trimestre, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá, dar prosseguimento aqui à nossa aula. Nós temos aí o novo trimestre de 2026, primeiro trimestre. Eu quero até fazer um aviso aqui de antemão rapidinho para vocês. Essa é a revista Santíssima Trindade, vai tratar de Cristologia, Paracletologia, que é o Espírito Santo, ou Pneumatologia, e também de Teontologia, que é Deus. Vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que nos jovens nós temos aqui também o plano perfeito, que vai tratar de Cristologia e de Amartiologia. Ou seja,
Todas as duas lições, as duas revistas, estão tratando de teologia sistemática. Então aqui vai uma dica. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que aquele que ensina, ensine com dedicação. Se você quer ser um professor que realmente tenha dedicação, estude. Então eu vou dar uma dica aqui. Assista a lição de jovem também. Porque várias vezes eu estou dando aula aqui, por causa do conteúdo que eu estudo paralelo, eu tenho ali subsídio dentro da aula de adultos ou subsídio dentro da aula de jovens. Então eu vou deixar essa dica. Eu, se fosse você, não estou falando isso para visualização de aula não, tá bom? Não é por causa disso. É porque as duas lições são de teologia sistemática. Trata de doutrinas. Então assista simultaneamente. Você que é adulto, assista de jovem. Os jovens que são jovens, eu vou falar para eles, assista de adulto. É uma dica. Se você quiser, tudo bem. Se você achar que não deve, que não precisa, né, que não precisa se dedicar, é com você e com Deus. No final das contas, é com Deus que você vai prestar conta do que você ensinou, porque Tiago capítulo 3 diz que aquele que é mestre sofrerá maior juízo. Dá uma lidazinha lá e você vai ver que eu tô falando tem base bíblica. Vamos lá. Então vai vir aí o primeiro trimestre e essas são as lições. Eu não vou ler, mas você já sabe que essas são as lições. Vamos lá. Quarto trimestre, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 11, 14 de 12 de 2025. Tá? Talvez você diga assim, pastor, gastou aí 10 minutos falando sobre isso. Importante, são avisos importantíssimos. Isso tem tudo a ver com um novo formato que vai vir para o ano que vem. Tem gente que tem coragem de chegar. Eu fico abismado. E se a pessoa que vai pensar em fazer isso, ela vai ter que me ouvir agora. Ela tem a coragem de chegar no comentário e dizer assim, a aula começa a partir do minuto 12. Você está incomodado? Pode ir para o canal que a aula começa a partir do minuto 1. Mas aqui eu preciso deixar o povo informado, os alunos informados, quem acompanha o canal informado do que está acontecendo. Porque a pior coisa que acontece é a falta de comunicação. Aí tem alguém que tem coragem de botar lá. A aula começa desde do primeiro segundo. Quero deixar isso bem claro. Então não faça isso não, porque a partir de agora, se eu ver isso, eu vou excluir o seu comentário. E se você colocar de novo, eu vou te bloquear. Simples assim. Vamos lá, texto áureo. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Às vezes você pode dizer assim, pastor, por que falar isso? Porque tem gente que vem para cá, o conteúdo é gratuito, ele não paga nada, ele não sabe o trabalho que se dá para fazer uma aula como essa, e ele assiste de graça. E ainda vem fazer graça no comentário, vai fazer uma vez só, porque na segunda vez vai ficar bloqueado. Verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como o exercício físico para a estrutura óssea e muscular. Então, a aula vai trabalhar muito um contraste entre a questão do exercício físico e a questão dos exercícios, né, espirituais, das disciplinas espirituais ou disciplinas cristãs. Leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8, versículo 13 e versículo 16. A palavra-chave é disciplinas. O objetivo da lição. No final da aula, os alunos, você aqui e os alunos em sala de aula vão precisar ter assimilado o que vai ser dito agora. Explicar o conceito bíblico de piedade. O que é piedade? Distinguindo entre sua dimensão interna e externa. Existe uma dimensão interna, dentro, e existe uma dimensão externa, fora. Despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. Uma coisa que nós que ensinamos e quem prega, pela bondade de Deus eu também prego, precisa entender é que a mensagem precisa levar as pessoas, aqueles que não têm Cristo a querer Cristo e aqueles que já têm Cristo a querer estar mais próximo de Cristo. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, porque as mensagens elas não trazem esse cunho, elas não apontam para isso. Então as pessoas ouvem a mensagem como se fosse algo para satisfazer o seu prazer naquele momento. Ele vai embora e aquilo não muda nada no coração dele a nível de querer estar mais perto de Deus, a nível de querer um relacionamento mais estreito com Deus. Então a lição tem essa proposta, consciência da necessidade de uma prática regular, ou seja, orar mais, jejuar mais para aqueles que podem, que não têm um problema grave de saúde, ler a palavra com a intenção de praticar, tudo isso.
E terceiro, conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra a força do mal. Como é que você vai resistir se você não ora? Como é que você vai resistir se você não conhece a palavra? Aí o inimigo diz, não é assim que Deus diz? Ah, é assim, só que não é assim. Não foi assim que ele foi tentar Eva? Não foi, não é assim. Como é que Deus disse? Ele testou o conhecimento dela, viu que ela não tinha o entendimento do que Deus tinha falado e lançou a tentação. E ela caiu. E Adão também caiu. Só que Adão não foi tentado pela serpente, por Satanás. Adão aceitou apenas a proposta da esposa. Motivos dessa lição. Por que nós devemos estudar uma lição como essa? E alguém pode perguntar, para que essa lição? Vamos lá. Estudamos essa lição para compreender que a piedade não é algo automático ou apenas emocional, mas fruto de uma vida disciplinada diante de Deus. Ou seja, ninguém se torna piedoso sem nenhum esforço. É claro que todo esforço que nós fazemos é através da graça de Deus, é a possibilidade, que o plano da salvação é produto da graça. É resultado, vamos dizer assim, acho que fica melhor. É resultado da graça. Retira o produto, o resultado da graça. Só isso. Ela nos desperta para o perigo da apatia espiritual, do secularismo e das distrações, e nos chama a retomar uma rotina séria de oração, jejum, leitura bíblica e participação nos cultos como armas essenciais na batalha espiritual e no crescimento do nosso espírito. É simples assim. Sugestão e método. Qual é o método? Aqui o método é expositivo, porque não tem uma interação diretamente. Você está dando uma aula presencial, então tem que ter um método. Ao iniciar a aula, eu também tenho, mas o método aqui é um método mais que você ouve o que eu estou ensinando, mas na sala de aula, o aluno pode interagir com você. Ao iniciar a aula, converse brevemente com a classe sobre a dificuldade de manter exercícios físicos regulares. Não é difícil? Tem pessoa que já nasce com essa predisposição de fazer exercício físico. A gente não tem como negar isso. Eles têm aquele prazer nisso, mas a maior parte não tem essa predisposição. Eu mesmo não tenho. E em seguida faço o paralelo com a dificuldade de manter oração, jejum e leitura bíblica constante. Depois leia 1 Timóteo 4,8 e diga, Paulo compara a piedade a exercício. E pergunte, o que tem enfraquecido nossas disciplinas espirituais? E que mudança prática podemos começar nessa semana? Por fim, proponha que cada aluno escolha uma disciplina. É uma oração, é jejum, é leitura da palavra de Deus para praticar diariamente durante a semana. E anote suas experiências para compartilhar na próxima aula. Isso funciona muito para aquele professor que dá aula toda semana. Mas mesmo que ele não dê aula toda semana, mas ele vai dar aula sim, aula não, ele pode falar isso e na outra aula, quando ele for ministrar, ele pergunta sobre isso, como foi. Não é mandar falar para os alunos fazer e largar para lá, tá? Introdução. A vida cristã não amadurece por acaso. Não é tipo, acontece. Mas por uma caminhada disciplinada diante de Deus. Cada crente possui um espírito humano vivificado e as disciplinas espirituais, como oração, leitura da bíblica, jejum e consagração, são meios pelos quais esse espírito é fortalecido. Se você alimenta mais as coisas da carne, ou seja, da natureza pecaminosa, terrena, você vai estar mais fraco para as coisas de Deus. Se você se volta mais para as coisas de Deus, a carne vai estar mais mortificada, a natureza pecaminosa, tá? Nessa lição veremos que negligenciar essas práticas enfraquece nossa fé e nos torna mais vulneráveis. Mas exercitar-nos na piedade produz firmeza, sensibilidade espiritual e vitória sobre o mal. Então vamos lá. 1. A piedade e as disciplinas cristãs. Esse tópico mostra que o espírito humano requer cultivo contínuo para se manter saudável diante de Deus. Ele responde à pergunta, por que precisamos de disciplinas espirituais? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos um novo nascimento, porque recebemos uma nova natureza. Essa nova natureza tem que ser alimentada. Exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Paulo diz que ele não diz assim, para nada aproveita, ele diz para pouco aproveita. E por que Paulo fala isso? É por isso que nós temos que nos ater ao contexto histórico da época. Eu falo sobre isso no curso, como facilitar meu estudo da Bíblia, meu curso pela bondade de Deus. Às vezes você acha que é uma questão de vender curso. Não é uma questão de vender curso. É uma questão de transformação de vida através dos testemunhos e depoimentos que as pessoas têm dado.
E eu falo sobre isso, precisamos conhecer o contexto histórico. No contexto que Paulo escreve, eles cultuavam o corpo. Os gregos adoravam a parte de fisiculturismo, ou seja, cuidavam do corpo, eles pensavam, eles idolatravam o corpo. Então Paulo está mostrando para Timóteo, ei, o exercício corporal é pouco proveitoso a nível da vida espiritual, mas ele não está dizendo que não tem proveito nenhum. Até porque nós já estudamos lições sobre o corpo, passamos em várias lições sobre o corpo nesse trimestre, e é muito importante porque um corpo debilitado nos impede de ter uma vida espiritual adequada, porque tu tá fraco. Se você tá com falta de vitaminas no organismo, com falta de ferro no organismo, o que vai acontecer? Você vai ficar fraco. Falta de nutrientes. Então você não vai ter vontade de orar mesmo, não vai ter vontade de jejuar mesmo, não vai ter vontade de ler Bíblia mesmo, porque você tá fraco. Então não podemos ser hipócrita. O que importa é só o espírito, é mesmo? Eu não sou só espírito não, tem corpo, alma e espírito. Eu acho que você também. Senão você não seria um ser humano. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta o paralelo, né? Para pouco o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então a piedade tem a ver com vida eterna. Mas cuidar do corpo é agradável a Deus. Às vezes a gente se preocupa, eu não posso mentir. A Bíblia diz para mim não mentir, a Bíblia diz para mim não ser hipócrita, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, tá. Mas a Bíblia também diz que o corpo é templo do Espírito Santo, você precisa cuidar do seu corpo. Então, se você não cuida, você está pecando. Isso chama-se mordomia cristã. A mordomia cristã não envolve só dinheiro, não envolve só o tempo, envolve o cuidado do corpo. Você precisa ir no médico, fazer consultas periódicas, tem que fazer. Não liga. Aí, deixa desapercebido. Não faz exame de próstata. Homens, para os homens. Para a mulher, mamografia dentro da época devida. Da idade devida. Aí, exames ginecológicos para a mulher, nesse caso. Aí não faz. Aí depois já aparece, aí descobre que tá com algo que já tá avançado, que poderia, na prevenção, ser detectado. Aí, irmãos, aí é imprudência nossa. Aí é imprudência nossa. Então vamos tentar melhorar isso em nome de Jesus. Vamos colocar em prática, tá? O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal, até porque é preciso haver um exercício corporal. Senão a gente vive, eu mesmo preciso mais, né? Porque eu vivo mais sentado. Eu fui num lugar, eu falei aqui na lição direto ao ponto, eu falei, eu tenho que lembrar de falar isso. Eu fui num lugar, dar uma palestra, que houve duas irmãs, que uma disse assim, eu pensava que o senhor era mais cheinho, ou seja, ela achava que eu tinha mais peso, porque me vê só sentado. Então ela pensava que eu tinha um pouco mais de peso. E a outra disse, ele é alto, porque me vê só sentado. Eu tenho 1,70 m, quase 1,80 m. Se eu tiver calçado, dá 1,80 m tranquilo. Mas eu tenho 1,77 m, descalço. Então, pensa que olha pela aparência, e não é. Então, eu preciso me exercitar mais. Eu preciso, tô falando sedentarismo acaba com a nossa vida. Então reconheça isso. O apóstolo não está desconsiderando o exercício corporal. Tem pessoas que podem, com uma roupa adequada, ir para uma academia. Eu não tenho nada com problema com relação a isso, não. Se ela tá com uma roupa adequada, o homem também, e tá com a motivação certa. Porque não adianta ir pra academia com a roupa adequada com a motivação errada. Tá lá pra poder olhar o que não deve. Aí é outra situação. Pastor, por isso que não deve ir pra esses ambientes. Mas na rua você vê um monte de coisa que não deve. Eu vou falar uma verdade. Dentro do templo você vê um monte de coisa que não deve. Porque tem irmãs, às vezes, que vão com umas roupas que só Deus pra dar vitória. Tem uns irmãozinhos também que vão com umas roupas que só Deus pra dar vitória. Então, onde tem ser humano pode ter problema. Não vem com essa história não, que não é só na academia ou em outros lugares, não. Dentro do templo. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. Então Paulo estava de um lado para o outro. O corpo dele estava em exercício. Contudo, ele enfatiza a sobre-excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Uma vida piedosa é uma vida voltada. E não é só orar, não é só jejuar, não é só ler Bíblia
Tá? É orar, jejuar, ler a palavra e praticar, para que haja transformação na nossa conduta, tá bom? Porque os fariseus faziam isso, mas não tinha transformação na conduta deles, não. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para a vida, a piedade nos traz benefício nesta vida e na eternidade. Paulo destaca que, embora cuidar do corpo seja importante, cultivar a vida espiritual tem valor superior e eterno. Por isso, recomenda que os cristãos deem prioridade às disciplinas espirituais para fortalecer o espírito e desfrutar das bênçãos de Deus agora e na eternidade. 2. Piedade interna e externa. Como assim? Do grego eusebeia, tá? Que no Rio de Janeiro já tá quentinho de novo, tá? Eu, bom, e sebomai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Quero tomar uma aguinha, eu ganhei uma garrafa, eu fui no Amare... Ó, tem até meu nome ó, aqui, ó. Pastor... Vamos ver se dá pra aparecer. Aqui tá de cabeça pra baixo, ficou ruim, né? Olha lá, Pastor Mário Luna. Tá? Fica meio borrado por causa da luz batendo. Tá? Eu fui na Assembleia de Deus do Amarelinho, em Irajá. Pastor Walter, sua esposa, digníssima esposa lá também, numa festa. E aí eles nos presentearam com essa garrafa. Que bênção, né? Mas não pense você que quando não aparece eu tomando água, que eu não tô tomando água não, que eu tomo, porque a aula aqui me permite pausar o vídeo, eu tomo água, tá? Não pensa você que eu tô sem tomar água não, que eu preciso me hidratar. Mas hoje eu fiz essa graça porque a garrafa tá aqui do meu lado, então essa garrafa diferenciada, né? Quando é um copinho simples, aí é outra situação. Vamos lá, tá? Então vamos lá. Como a aula é ao vivo, coisas acontecem aqui que vocês não acredito. Eu tô dando aula e tem um ventiladorzinho pequeno meu aqui, um faetezinho de 30 antigo. Aí a hélice dele simplesmente saiu do lugar e começou a fazer barulho. Eu falo, Jesus, tem misericórdia. Aí tem um outro maiorzinho, aí eu trouxe ele aqui agora para poder tentar substituir o outro, porque é com o outro que eu geralmente dou aula. O pessoal fala, pastor, tanto é que esse é mais... Aí ele acaba balançando muito a minha roupa e às vezes eu não uso, né? Mas enfim... Mas inicialmente eu sempre dei aula com pequeno, porque só tinha o pequeno, tá bom? Mas vamos lá. Do grego eusebeia, eu, bom, e sebomai, ser devoto, a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático, tá? Então vamos entender. Essa palavra inclui ato e atitude. Então a palavra piedade é ato e atitude. É orar com atitude, jejuar com atitude, ler a palavra com atitude. Não é só orar, mas orar com reverência. Não é só ler, mas é ler com submissão. É uma orientação total da vida para Deus. E isso exige treino contínuo. Então não adianta uma pessoa se achar piedosa se ela não tem atitude dentro do que ela faz. Porque orar por orar não muda nada. Jejuar por jejuar não muda nada. Ler a Bíblia por ler não muda nada. É atitude junto. É uma transformação que vai acontecendo através de querer essa transformação. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Existem pessoas que se exibem porque oram e acham que são melhores porque oram. E isso é um erro total. Porque uma pessoa pode passar muito tempo de oração e não ter transformação nenhuma na vida dela, porque ela não está fazendo a coisa com a motivação correta. Ela está fazendo para se exibir. Ou porque ela se acha melhor do que os outros. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo, para poder ser aplaudido pelos outros. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Ou seja, eles oravam, eles jejuavam, mas não havia transformação na vida deles. Eu mesmo já experimentei uma coisa em relação a essa questão de eu chegar no trabalho, passar um tempo orando, e quando eu levantar, alguém chegou e falou assim, tá cheinho, hein? Tá orando bastante, hein? Tá orando muito. Quer dizer, o valor está em você passar um bom... Eu poderia estar de joelho dobrado, não dormindo, mas poderia estar pensando em mil e outras coisas. E alguém levantar e dizer, tá orando muito. Aí, aplauso para os homens? De maneira nenhuma, irmãos.
Falei, irmãos, é a glória do Senhor. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das escrituras, mas sempre relacionada a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, temor. O que adianta eu passar tempo orando, jejuando, lendo a palavra e não ter temor nenhum de Deus? Procurando agradá-lo em tudo, e isso inclui viver um viver justo, misericordioso, sabe com quem? Com o próximo. Você sabia que o meu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Deus é exemplificado na forma como eu trato o meu próximo? Na forma como eu trato o meu próximo, dá pra ver qual é o grau de relacionamento que eu tenho com Deus. Porque o meu relacionamento com Deus sempre vai influenciar no meu relacionamento com o meu próximo. Então, uma pessoa que vive em conflito com os outros da igreja, e não gosta do A, não gosta do B, não se submete a isso, não se submete àquilo, e se diz espiritual, porque é batizado com o Espírito Santo, porque Deus, pela bondade dele, usa nos dons espirituais, porque tem cargo na igreja, porque faz a obra e se acha espiritual, espiritualidade não está nisso. Espiritualidade não é medida por isso, espiritualidade é medida por transformação de vida. Então a forma como eu ajo e reajo diante das pessoas e das circunstâncias. Não basta apenas praticar as disciplinas espirituais externas como oração, jejum e leitura da Bíblia. É fundamental que essas práticas sejam movidas por uma devoção sincera e profunda a Deus. E só Deus sabe a motivação correta. Eu posso estar orando com a motivação errada, para me exibir. Eu posso estar jejuando com a motivação errada, para me exibir. Eu posso estar demonstrando alguma coisa na obra, fazendo alguma coisa na obra de Deus, para me exibir. Só Deus sabe. A verdadeira piedade exige que essas ações busquem agradar a Deus em tudo e se manifeste também em um comportamento justo e misericordioso para com as pessoas ao nosso redor. A pessoa tá lá, irmãos, acabou de sair de uma consagração, já tá brigando com o irmão, com a irmã. Como assim? Com o esposo, com a esposa? Somos falhos, estamos sujeitos a isso, mas precisamos buscar em Deus uma transformação. Ah, pastor, mas o senhor precisa entender que eu sou assim mesmo. Ou então, eu não tive culpa, pastor, foi ele que acabou me aborrecendo, ela que acabou me aborrecendo. Ah, então a desculpa. E o domínio próprio, onde que tá? Existe uma virtude dentro do fruto do Espírito chamado domínio próprio. E também mansidão. Aonde que tá? Não tem. É só isso, não tem. Porque não quer buscar. Se buscar, o Senhor dá, o Senhor transforma. Não adianta nos esforçarmos nas disciplinas espirituais e no serviço do reino se odiamos, estamos em atrito ou em divisão com as pessoas. Não senta perto, não gosta, se é o irmão ou a irmã que vai pregar ou vai dirigir, não vou não, é fulano que vai dirigir? Não vou não. Quer dizer, tá em divisão. Que vida cristã é essa que eu tô vivendo? Eu, tô falando de mim. Que vida cristã é essa? E é fulano que vai dirigir hoje? Não vou. Ah, é fulano que vai pregar? Não vou. Como assim? Não gosto dele, não gosto dela. Na frente, abraça. Nas costas, fala mal. Isso é falsidade, hipocrisia. Como assim? Não, pastor, eu não faço isso não. Eu falo na cara que eu não gosto mesmo e acabou. Falta de transformação. Eu sou carnal. Se eu falar assim, eu sou carnal. Se eu ajo assim, eu falo na cara mesmo. É carnal. Paulo fala sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Já coloquei aqui para vocês várias vezes. Vou colocar no final desse vídeo de novo. Se você nunca assistiu, assista para você identificar quem você é. O natural é o que não tem Cristo. Então não é você. Mas você é o espiritual ou é o carnal? Eu sou espiritual ou carnal? Portanto, a motivação e a integridade do coração são essenciais para que as disciplinas espirituais tenham valor real. 3. Piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo, que era o que os fariseus faziam. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quanto orasse e jejuasse. Isso está no texto. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Por quê? Porque jejum é proibido, é pecado alguém saber? Vamos ver isso. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Mas por que Jesus disse isso? Por causa do exibicionismo dos fariseus. O que dizer dos que proclamam jejuns, inclusive nas redes sociais? Pode ter uma questão, irmão, vamos estar aí fazendo um jejum coletivo por isso ou aquilo. Não há nenhum problema de falar isso. Ela tá falando de se exibir. Tô em jejum, tô em jejum.
Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. Quando nós buscamos glória humana, mas vamos diferenciar isso. O pastor da igreja convoca a igreja para um jejum. Ah, mas está todo mundo sabendo. Ah, irmão, não é pecado saber que alguém está em jejum, não. O errado é se exibir porque está fazendo jejum. O anúncio... Como é que... Não, deixa eu chegar lá, calma aí. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva. Acabei de falar. Ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com propósito. Às vezes é a igreja toda. Nem todos vão fazer, mas a igreja toda. Agora deixa eu explicar. Devemos entender que não é errado nem quebra o jejum quando as pessoas descobrem de forma natural que estamos jejuando. Você está no lugar, está em jejum, aí alguém te oferece um alimento, você diz, não, obrigado. Aí ela, novamente, oferece de novo, aí não, irmão, obrigado, tudo bem. Aí ela pergunta pra você, ah, tá no propósito, tá no jejum, você vai mentir? Ah, irmão, sim, acabou. Ah, quebrei o jejum, isso não quebra jejum, irmão. Se quebrasse jejum, então como é que tá escrito na Bíblia que Jesus fez jejum se eles nem estavam lá? Quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, os discípulos nem tinham sido ainda chamados. Foi ele que contou que jejuou. Paulo conta que jejuou. Vou botar aqui, já. Como saberíamos que Jesus jejuou se não estivesse registrado nos textos bíblicos? Paulo fala que jejuou muitas vezes, está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Então não é errado falar que está em jejum por um motivo assim, do momento. Agora o errado é se exibir porque está jejuando ou porque jejuou. O problema está em anunciar o jejum como uma forma de demonstrar superioridade espiritual, caindo no exibicionismo. É isso que Deus é contra. É a mesma coisa. Às vezes você pode ter a oportunidade de fazer uma oração em lugar público. O problema dos fariseus é que eles faziam oração em lugar público para se mostrar. Irmãos, é uma bênção quando você levanta pela manhã e recebeu uma mensagem dizendo, em oração, alguém que orou por você de madrugada. Ah, pastor, isso é exibicionismo. Não. Ele apenas está avisando, olha, eu tenho intercedido por você. Sabe o que isso traz no nosso coração? Um sentimento do consolo de Deus através da pessoa estar intercedendo por nós. Isso não é exibicionismo. A não ser que realmente haja no coração da pessoa uma questão. Mas muitas vezes não tem nada de exibicionismo por um único motivo. Ela não está fazendo isso com uma pessoa importante. Você poderia achar que era exibicionismo e nem sempre vai ser, se fosse uma pessoa importante que pudesse dar alguma coisa. Mas às vezes você recebe aquilo e a pessoa sabe que você não tem nada para oferecer. Ah, mas o senhor é pastor, mas eu não tenho nada para oferecer, irmãos. Eu posso orar, eu posso aconselhar se Deus me der sabedoria, mas eu não tenho nada para oferecer. E aí? Deu para entender? É simples assim. Então, às vezes, só mandar lá a figurinha aí em oração, aquilo já traz um ânimo para você. Poxa, estão orando por mim também. Meu Deus, glória a Deus. Eu tô sendo coberto de oração. Deus tem suas formas, tá? Então o problema está em anunciar o jejum como uma forma de demonstrar superioridade ou a oração. Mas não tá errado falar, irmão, tenho orado por você. Isso não é se exibir. Vamos refletir sobre esse tópico? Minhas disciplinas espirituais são um canal para Deus ou um palco para os outros? Não só disciplinas. O serviço no reino, o cargo na igreja. É o quê? Palco? Palanque? Eu estou me promovendo? Tem muita gente que quer cargo, quer oportunidade para se promover, irmãos. Aí, Deus está vendo. 2. O desafio das disciplinas espirituais. Esse tópico mostra que o abandono das disciplinas não é falta de tempo, mas fraqueza progressiva. É algo constante que foi abandonando. Como atrofia muscular. O músculo não atrofia do dia para a noite. Responde a pergunta, esse tópico. Por que é tão difícil manter a prática? E o que acontece quando paramos? Analogia do corpo. Vai fazer uma analogia, uma comparação com o corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercício físico. Já falei, existem pessoas que têm predisposição para se exercitar. Como tem predisposição para outras coisas. Tem aquelas que têm predisposição também para se exercitar. Essas vão se exercitar com muito mais facilidade. Ela tem prazer, ela tem um grande prazer em fazer isso. Outras vão fazer porque precisa fazer. Mas não é porque tem prazer. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. Isso aqui é uma verdade.
Quanto mais você deixa o seu corpo em inerte, parado, mais você quer ficar parado. E aqui eu não estou tratando diretamente de preguiça. Eu estou tratando de uma letargia realmente. A pessoa quer ficar mais parada. Então, ela não quer um exercício. Tem a questão da preguiça, mas aqui eu não estou tratando de preguiça. Não é disso que eu estou falando, tá? Por favor. Quanto menos se exercita, menos quer se exercitar. Quanto mais tempo parado, pior fica. Porque vai ficando como algo que vai se enferrujando, atrofiando. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, né? Porque tá parado muito tempo, vai sair correndo? Não dá mais para sair correndo. Impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Aí a mobilidade passa a ficar comprometida. Por causa do sedentarismo. Temos que ter muito cuidado com isso. Quantos de nós cristãos, apesar do foco da vida espiritual, vivemos em sedentarismo? Muitas vezes eu preciso cuidar disso também. Eu, tô falando de mim. A inatividade física acaba comprometendo o nosso ânimo. Sabia disso? E, consequentemente, nossa disposição para as coisas de Deus. Aí você, como assim? Calma. Não somos apenas espírito. Nem toda a falta de vigor é uma fraqueza espiritual ou uma batalha invisível. Não é. Muitas vezes é simplesmente o corpo desanimado por falta de movimento e cuidado. O exercício físico regular estimula a produção de vários hormônios e neurotransmissores essenciais para o bem-estar físico e mental. Você sabia disso? Você sabia que a movimentação física ela está ligada à parte hormonal e à parte de neurotransmissores? Você sabia disso? Isso é ciência, tá? Sabia disso? Isso aqui não é invenção minha, não. Entre os principais estão endorfinas. O que é isso? Conhecido como hormônio do prazer. Reduzem a dor e promovem sensação de bem-estar e euforia. Você tem isso. Quando você se movimenta. Segundo, serotonina. Regula o humor, sono, apetite e ajuda no controle da ansiedade e da depressão. Uma pessoa sem movimento, uma pessoa que está mais sedentária, ela tem muito mais propensão a ter ansiedade, depressão, distúrbio do sono, problema com o apetite, humor oscilando. Por quê? Falta serotonina no organismo dessa pessoa. Deixa eu falar uma verdade aqui pra você. Serotonina não vem no teu organismo com oração, não, tá bom? Deixa eu te falar isso. Fala isso aí na sala de aula. Ei, tem uma notícia pra te dar. Endorfinas, serotonina e dopamina não vem no seu organismo através de oração. Você pode orar quanto você quiser, você pode jejuar quanto você quiser, você pode ler Bíblia quanto você quiser, que não vai produzir nem endorfinas, nem serotonina, nem dopamina no seu organismo. Deixa eu te explicar isso. Você tem que se exercitar para vir isso. Uma caminhada leve, tá? Quem pode fazer uma corridinha moderada. Quem tem condição física, já prepara o físico, quiser fazer uma corrida mais pesada, não tem problema. Mas sabe qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. Tudo é pecado. É pecado. O crente tá lá todo duro, todo enferrujado e tudo é pecado. Me diz o seguinte, no que você ofende a santidade de Deus em fazer uma caminhada? Tá bom. Nenhuma roupa sensual. Entendi já, sem nenhum problema. A aula não tá tratando aqui de parte moral nesse momento. Mas já entendi. Mas, irmão, em nome de Jesus. Aí fica lá na frente da TV o tempo todo, o dia todo. Ou então no celular, horas e mais horas. Teu celular mede o tempo que você passa na tela. É só você ver que tem aí, tá? Um lugar na configuração que você vai ver o tempo de tela. E tá. Irmão, aí fica tudo duro. Aí você fica com desânimo total. Você não tem ânimo pra orar, você não tem ânimo pra jejuar, você não tem ânimo pra ler Bíblia, você não tem ânimo pra nada. Se duvidar, quer ficar só deitado ou deitada. E dopamina. Existe a dopamina barata. Por exemplo, a dopamina, deixa eu mostrar aqui, é associada à motivação, recompensa e foco mental. Aí a pessoa procura dopamina barata. Quando uma pessoa assiste vídeos na área pornográfica, por exemplo, produz, mas é uma coisa, chamamos de dopamina barata, porque é algo rápido, que passa rápido e que vicia.
Você sabia que a tela de telefone, redes sociais, séries, TV, você pode estar viciado nisso? E aí, quanto mais você consome, quanto mais você está consumindo, mais você quer consumir. Então vai gerando dopamina, só que é uma dopamina que você acabou, para conseguir ela, tem vício. Caminhada não tem vício, não. Exercício físico não tem vício, não. Aí é uma coisa, né, normal. Ou o seu dia a dia, que também faz com que você tenha o seu movimento, também. Então, tá aí. Então, às vezes, não é fraqueza espiritual, é falta de hormônios e neurotransmissores. Essa lição eu vou dizer pra vocês, eu vou pegar a revista aqui, vem cá, a revista de Jesus. Corpo, alma e espírito, guarde ela. Olha, tá aprendendo muita coisa. Porque essa revista, ela tá desmistificando a história que o crente é só espírito, que tem um monte de cristão que acha e só dá valor pra cá, ó. Vida espiritual. E esquece que ele tem uma alma e que ele tem um corpo. Quem dera que nós conseguíssemos entender isso. Assim acontece também na vida espiritual. O que acontece na vida espiritual? O que nós paramos aqui? A questão da mobilidade. Vai faltar mobilidade, se não se exercitar. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazer. Quanto mais você ora, mais lê a Bíblia, mais jejua, você tem mais vontade de fazer. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia espiritual. O escritor aos Hebreus adverte, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. Também tem o ao contrário. Às vezes está tão fraco espiritual que você acaba sentindo no corpo. Como também às vezes está tão fraco no corpo que acaba sentindo no espírito. A Bíblia nos recomenda reagir. Joel 3,10, 1 Coríntios 16,13. Mãos cansadas e joelhos desconjuntados descreve alguém que desistiu da peregrinação. Na vida espiritual, isso se manifesta como, primeiro, oração reduzida a pedidos rápidos. Aquela oraçãozinha bem rapidinha. Não tem nada errado em fazer, às vezes, orações curtas. O livro de Neemias mostra exemplos dessas orações curtas. Mas você precisa ter seu momento devocional mais longo com Deus. E aqui eu não estou dizendo, eu não estou estipulando, não, Deus só vai ouvir se você orar 1 hora de joelho todo dia. Você tem que orar como uma obrigação. Aí não, aí é a parte da religiosidade vazia. Tem gente que vai poder orar 1 hora, tem gente que vai poder orar meia, tem gente que vai poder orar 40 minutos, tem gente que vai poder orar 20. Mas devemos nos esforçar para orar mais. E ir melhorando esse tempo mais e mais. Não como uma forma de dizer, não, Deus vai receber só se for tanto tempo de oração. Não. Deus recebe a partir do momento que você dobrou o joelho. Só que passar mais tempo com Deus é muito melhor. É só isso que você precisa entender. Leitura da Bíblia só nos cultos. Eu já ouvi um superintendente de escola dominical, para minha tristeza, pastor, dizer assim, na aula, no início da aula: irmãos, pelo menos hoje abra sua Bíblia para ler. Irmãos, olha, sinceramente, eu quase caí da cadeira. E eu não ouvi ele falar isso uma vez só, não. Eu ouvi algumas vezes ele falar isso. Nunca um superintendente, um pastor, um professor pode falar isso. Porque ele está incentivando ou está se conformando que os crentes leiam a Bíblia uma vez no domingo. Isso é inadmissível, porque a Bíblia condena isso. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, constantemente. O termo dia e noite, no hebraico, ele vai apontar para uma questão constante. Isso quer dizer todos os dias. É igual orar sem cessar. É orar continuamente. E aí alguém vem dizer,
em plena aula de escola dominical, pelo menos abra a Bíblia, pelo menos, como se fosse o suficiente. Não. Irmão, você vai abrir a Bíblia hoje, mas você precisa abrir a Bíblia amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e novamente no domingo. Então, parte do descaso com a leitura da Bíblia, parte de nós obreiros, que incentivamos de forma indireta as pessoas a não ler Bíblia. E aí não me assustaria nada se as pessoas que falam isso não lessem também, tá? Eu falo logo assim porque aí não tem problema. Jejum substituído por murmurações disfarçadas de oração. Você já viu o que é murmuração disfarçada de oração? Tipo assim, Senhor, eu estou tentando, mas o Senhor sabe como minha vida é difícil. Isso é uma murmuração. Isso não é oração. Isso não é oração. Isso é murmuração. Estou murmurando. Reclamando. Minha vida tá difícil. Muda a minha vida, Deus. Tu não tá me vendo, não? Isso é murmuração. Isso não é oração. A atrofia espiritual é silenciosa. Não dói como uma perna quebrada, mas impede de correr a carreira. É a mesma coisa da atrofia muscular. Enquanto você não tem que fazer um exercício mais puxado, você acha que tá tudo bem. Na hora que você precisar se deslocar, o ônibus tá passando, aí tem que dar uma meia corridinha, aí você sente, aí você fala assim, eu não tô conseguindo nem correr. Quando eu tava andando, até tava conseguindo andar, não tava percebendo direito, mas quando teve que dar uma meia corridinha, acabou. Aí vai ver que tá atrofiado, aí vai perceber que tá atrofiado. Então, impede de correr a carreira. Joel 3,10 é um grito de guerra. Forjai as vossas espadas. Ou seja, treine agora, mesmo cansado. 2. Apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais até serem substituídas por filosofias e vã sutileza. Colossenses 2,8, que normalizam o que antes era pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você vai deixando de orar, você vai deixando de jejuar, você vai deixando de ler Bíblia com a intenção de praticar e você vai enfraquecendo gradativamente. E quando você menos espera que não, você acaba estando conformado com várias coisas do mundo. Porque você já não tem mais o padrão de medida para combater o que é errado. Porque você vai se esquecendo. O ser humano tem muito disso, ele vai se lembrando daquilo que ele está em contato e vai se esquecendo daquilo que ele não tem contato. Se você não tiver contato diário com a palavra de Deus, principalmente porque a minha e a sua natureza é inclinada a ser contra as coisas de Deus, você vai se esquecendo da vontade de Deus, do querer de Deus. Então é por isso que o salmista meditava na palavra dia e noite. É por isso que Deus disse para Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para fazeres tudo conforme está escrito na lei. Então, Josué, ele precisava estar em contato com a palavra diariamente, para poder se conduzir da forma correta. Assim sou eu, é você, cristão. Nós precisamos. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. E aí nós deixamos a palavra para viver de acordo com as ideologias mundanas. Como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Oração em particular, oração coletiva com a igreja. Jejum que você faz ali no ambiente da sua casa, mas o jejum que você pode fazer coletivamente com a igreja, numa consagração, por exemplo. Como está? Leitura que você faz na sua casa, mas a leitura que você faz no templo. Quando eu falo de igreja, eu estou falando do templo. Colossenses 2,8 alerta contra a filosofia. Não contra o pensamento, mas contra o sistema que substitui Cristo como centro. A boa filosofia não tem nada de errado. Porque o que é filosofia? A boa filosofia é você pegar um assunto, certo? Você escolhe determinado assunto. E a gente chamaria isso de filosofar. Você escolhe determinado assunto e você bombardeia esse assunto com questionamentos. E aí você vai chegar às suas conclusões.
E aí você vai precisar comparar suas conclusões com aquilo que realmente é correto. E aí você só tem a Bíblia para poder chegar a essa conclusão. Então a filosofia, para nós cristãos, claro, quem não é cristão, mas quem não é cristão pode bombardear com questionamento, chegar a conclusões e pode até ser que essas conclusões elas não estejam contra a palavra de Deus, apesar dele não se basear na palavra de Deus como o filtro para saber o certo e o errado. Pode ter coisas que ele chega a uma conclusão que tem a ver com a palavra? Pode. Não tem nenhum. Isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com coisas que não ferem as escrituras, mesmo que ele não seja um cristão. Então a boa filosofia, ela não é errada. O problema é a filosofia quando quer tirar Cristo do centro. Aí sim. Aí acabou tudo. Quando o espírito deixa de ser alimentado, a alma busca nutrição em fontes humanas. Deu pra entender? Psicologia sem cruz não tem nenhum problema quanto à psicologia, mas a psicologia sem cruz. Ética sem arrependimento. O que é ética sem arrependimento? Ah, eu parei de beber. Ah, eu parei. É bom pra pessoa? É, mas isso não tem nada a ver com transformação de vida. Porque ela não serve a Jesus. Isso é ética sem arrependimento. Justiça sem graça. Ah, eu sou uma pessoa... Ah, fulano é justo. Tem Cristo? Não. Então é uma justiça humana, que não é imputada. E se não é imputada por Cristo, é culpado e condenado no tribunal de Deus. Condenação eterna, essa parte. Existem muitos vídeos curtos motivacionais que apenas produzem dopamina rápida. Aí, ó. E a pessoa fica viciada nisso. Vídeos curtos o tempo todo. Aí quando chega na hora de assistir uma aula como essa, não tem paciência. Mas para se encher de coisa que não deve, tem paciência, não é? Ah, irmãos. Nós estamos levando as coisas de Deus com muita brincadeira. Não estamos levando as coisas de Deus a sério, não, irmãos. Muitos de nós, não todos, claro, mas tem muita gente entre nós que nós não estamos levando as coisas de Deus a sério. Se você medir o tempo que você passa com vídeos curtos, somado, daria para você assistir às vezes 1 ou 2 aulas de escola bíblica dominical, de mais de 1 hora. Mas não quer. Por quê? Porque as disciplinas espirituais estão de lado. Eu sei que existem casos que a pessoa estudou a semana toda e em cima da hora foi lá para pedir a aula direto, para pedir a aula avulsa. Mas, irmão, tem casos que eu já vi casos de professores que pegam a lição para estudar no domingo de manhã. Outros que pegam a lição para estudar no domingo, no sábado de noite. Passou a semana toda fazendo tudo que podia. Aí quando chega no sábado, ah, pastor, mas ele tem uma vida de trabalho. É mesmo? Vai na condução lendo a revista, eu faço isso várias vezes. E eu não tô indo trabalhar, mas eu tô indo para lugares me deslocando, eu levo a minha revista e fico lendo lição dentro de ônibus. Isso não é desculpa, não. Ainda mais eu que sei que dá pra fazer. Ah, pastor, mas não dá pra ler a lição toda. Ué, lê um pouco numa parte da viagem, lê um pouco na outra parte. Acabou. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Já fiz várias vezes. Indo trabalhar também, trabalhava em mercado, às vezes ia lendo. Não a lição em si, mas às vezes a Bíblia ou um livro. Então dá pra fazer. Quem quer faz. Aí é um ditado, não é uma palavra bíblica. Quem quer faz, quem não quer vai dar uma desculpa. Eu também posso dar uma desculpa, né? Neurocientificamente, qualquer estímulo que gere sensação de recompensa, guarde isso aqui, sensação de recompensa, elogio, promessa de sucesso, discurso motivacional, música empolgante, pode provocar picos rápidos de dopamina. Isso aqui é interessantíssimo. Quando nós estudamos neurociência, eu já falei para vocês várias vezes aqui, torna a falar, muita gente já me perguntou, pastor, por que o senhor nunca fez psicologia? Né? Então tá interligado, geralmente psicólogos fazem algum curso de neurociência, ou psicanalistas fazem algum curso de neurociência. Então essa parte da psique eu sempre tive envolvido com isso, apesar de eu não ser psicólogo nem psicanalista, mas Deus quando nos faz, ele nos faz com algumas aptidões, e eu tenho aptidão para esse lado. Então essa parte de neurociência é uma coisa interessantíssima. Por quê? Tudo que envolve sensação de recompensa, elogio, promessa de sucesso, e esses vídeos apelam para tudo isso aqui. Você sempre tem um gatilho dentro de um vídeo para trazer você para isso. Discurso motivacional, música empolgante, até a música que é colocada em determinado vídeo tem um porquê que é aquela música. Só que você não estudou neurociência, você não sabe, mas quem estudou sabe.
Ele olha e fala, opa, isso aqui é uma coisa para envolver a pessoa. Pode provocar picos rápidos de dopamina. Isso cria um ciclo de busca por estímulos, não por mudança real. E aí é por isso que vira, entra dia, entra semana, deixa eu botar a tela grande para ver, entra mês, entra ano, sai ano, e a pessoa rolando tela. E a vida dela continua a mesma coisa. Não faz nada produtivo. E continua. Não, pastor, a pessoa trabalha. Não, tá. Mas tá crescendo espiritualmente? Não. No trabalho também, às vezes, entrou num ciclo de repetição. Não tem nenhuma pretensão em crescer mais, em fazer um curso de se especializar, ir além. Ah, tô trabalhando. Nenhum problema. Começou trabalhando em comércio. Já trabalhei muito em supermercado na minha vida. De mercado, a gente entende... Eu entendo só um pouquinho. Só um pouquinho. A rotina de supermercado eu só entendo só um pouquinho. Em alguns anos que eu trabalhei. Aí você começa lá como um repositor, como eu. Comecei como repositor. Terminei trabalhando no escritório do supermercado. Sem nenhum problema. Tá. Mas fui repositor, fui locutor. Trabalhei no financeiro. E por aí vai. Tá bom. Mas aí basta? Ué, se você vai se especializando, fazendo algum curso, você vai melhorando. Vai crescendo mais. Até você estar numa posição melhor. Você não almeja algo melhor? Ou você acha que vai cair do céu sem você ter nenhuma iniciativa? Aí o tempo que você perde na rede social, você gastaria ele estudando. Para poder... E não me vem, não. Tem um monte de curso gratuito em vários sites, vários lugares. Olha o que tem de curso gratuito com diplomação, com certificado. Ou às vezes o curso é gratuito e o certificado é R$ 30, é R$ 50, é R$ 80. Ah, irmão, em nome de Jesus. Só se a pessoa realmente estiver desempregada, aí não tem... Aí eu sei, mas o Senhor sabe, Ele pode mandar alguém que pague isso para você, para melhorar, para você ter uma condição. Então, hoje tem muita possibilidade, muita, não é pouca não, mas tem que se esforçar. 1 João 3,8 é contundente. Quem pratica o pecado é do diabo. Aqui é vida na prática do pecado. É diferente. Praticou um pecado. Senhor, me perdoa, eu errei. Eu tô falando de gente que pratica o pecado o pecado como prática, ele já não tem mais aquela questão da consciência de sentir culpa. Ele acha que é normal. É disso, tá? Não por um ato isolado, mas por uma orientação contínua, fruto de espírito desnutrido. O secularismo não entra pela porta da frente da teologia. Entra pela janela da apatia devocional. O pessoal começa a ficar apática, daqui a pouco. Em alguns casos se torna um herege, como eu tô vendo aí aqui na plataforma. Gente que se diz pastor ensinando um monte de heresia. E quem tá na frente de igreja tem que avisar para os membros da igreja, não assiste fulano de tal não. Fulano de tal se tornou um herege. Ai, irmão, a gente tem que amar... Isso não tem nada a ver com... Olha só, eu canso de falar aqui, vou repetir mais uma vez. Amor não é aprovação de conduta. Não é porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele aprova a conduta do mundo. Ele não aprova. Ele reprova. Tanto é que em Efésio diz que eu, antes de Cristo, era inimigo de Deus e era filho da ira. Mas Deus ama para me dar a oportunidade de receber salvação. Então, apontar alguém que está desviando-se da fé, da doutrina, porque uma coisa é uma pessoa se desviar da igreja, sair de Cristo, ir para o mundo, viver a vida dele, mas não está influenciando ninguém. Outra coisa é alguém estar dentro da igreja desviado, tá? E eu não estou dizendo que não seja errado se desviar, mas eu estou mostrando que ele está trazendo problema para a vida dele e para a vida daqueles que estão em volta dele, que eu estou falando da família dele. Agora, outra coisa é alguém estar dentro da igreja, usar o nome de Jesus ensinando heresia. Esse tem que ser denunciado e mostrado para a igreja, falado para a igreja. E eu aqui não sou a favor de canal aí, que fica aí montando canal para poder falar mal da vida dos outros e os erros dos outros, não. Não é disso que eu tô falando, não. Eu tô falando de pastor dentro da igreja, falar pros membros, ó, cuidado com fulano de tal que tá na internet ensinando heresia. Não assista. Proteja os membros, irmãos. Que eu não sou a favor, não. Tem uns canais aqui no YouTube aqui que fica contando a vida dos outros aí, expondo pessoa. Não, Deus não mandou fazer isso, não.
Porque isso não restaura ninguém, não. Denunciar o erro sem uma oportunidade de restauração não serve pra nada. Deus sempre denunciou o erro com uma oportunidade de restauração. E esses canais não querem restaurar ninguém, não. Eles querem mais que as pessoas se explodam. Eu falo sem medo de errar. Tem uns aí... É porque eu não posso... não é nem que eu não posso citar, eu poderia até citar o nome do canal e tudo, mas eu não vou citar. Não vou fazer propaganda pra canal errado, não. Tá? O secularismo não entra pela porta da frente da teologia, entra pela janela da apatia devocional. 3. Da teoria à prática. Se você fica só na teoria, você entra naquilo que Jesus disse. Todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, aí ele é prática. Mas todo aquele que ouve e não pratica, então é possível eu ir para a escola dominical, eu ir para o culto de ensino, ou para o culto da palavra, ou para o culto de doutrina e não praticar nada. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Não é por algo, não é só para pastor, não é só para presbítero, não é só para evangelista, é para todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas escrituras é fundamental. Por quê? Porque é o momento que a tua mente está tranquila. Agora tem gente que no final do dia, irmão, você já está muito cansado. E outra coisa, você já enfrentou todas as batalhas do dia para no final do dia fazer a sua oração do dia. No final do dia você vai agradecer a Deus porque Deus te deu um dia de paz. Geralmente essa oração, às vezes, é uma oração bem mais curta. Agora, no início do dia, você precisa apresentar o que você vai enfrentar. Primeiro, adorar a Deus, falar da grandeza de Deus, tá? Cada um tem a sua forma de se expressar. E depois pedir a Ele para poder te orientar, te dar um dia de paz, te livrar da condução, te proteger sua família, tomar os afazeres, enfim, tem uma série de coisas. Aqui no canal também tem o que a oração deve conter. Então eu vou botar quem sou eu, o natural, o espiritual ou carnal, e também sobre a questão do que deve conter a oração. Vou botar 2 vídeos aí no final aí pra você. Eu acho que é importante isso. Acho bem importante. Sempre que reservar um tempo no início do dia para oração e meditação, tá? Sempre que possível repetir a disciplina ao longo do dia. Ele vai além. Ainda que em momentos curtos. Já na noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e oração. Mas aí já é lá no final do dia. Mas começar o dia com oração e leitura. Ah, pastor, mas acontece que eu já acordo para ir trabalhar. Aí tem gente que acorda 20 minutos antes. Ah, mas aí eu vou perder 20 minutos. Eu sei que não é fácil. Para quem enfrenta uma jornada, acorda 3, 4 da manhã, eu sei que não é fácil. Não tô aqui falando que é fácil. Mas pense que você está passando tempo com quem mais importa. Não sei. Eu não sei se pela sua esposa, pelo seu marido, você teria força para levantar um pouco mais cedo por causa dele ou dela. Eu não sei você. E eu aqui não vou medir isso de ninguém. Apesar que deveria. Mas eu não vou entrar nesse quesito. Mas pensa quando você conhece quem começou um relacionamento. Quando eu conheci minha esposa, minha menina princesa, eu fui encontrar com ela. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu tô na capital. Ela morava no Rio de Janeiro, mas ela morava na região dos Lagos, Araruama. E aí um belo dia, né, a gente começou a conversar por telefone. Nesse tempo não tinha WhatsApp, tinha o antigo MSN. Quem é mais antigo sabe o que é MSN? Você sabe o que é. E aí, muito bem, aí a gente conversava no MSN, no tempo do Orkut. Você também sabe, quem é mais antigo sabe. Os mais novos não sabem nada disso. Isso aqui é do nosso tempo. Orkut, MSN, muito bem. E aí, marquei para ir lá conhecer ela, né? E levantei muito cedo, porque eu queria chegar lá para tomar café, né? Eu ia me hospedar numa pousada que ela trabalhava em rede hoteleira, então ela arrumou uma pousada, não no hotel onde ela trabalhava, mas numa pousada, nesse caso, e eu ia ficar, e eu queria tomar café com ela, então eu tive que sair bem cedo. Fiz o esforço. Agora, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. É simples assim. Tava cansado? Tava, mas eu fui. Tá bom, simples. A gente vai. Por quê? Porque nos interessa.
Te interessa ter comunhão com Deus? Te interessa ter relacionamento mais estreito com Deus? Se te interessar, você vai fazer. Se não te interessar, é porque não é prioridade. Se Deus não é prioridade, não espere que ele vá te atender. Não porque você mereça, mas porque ele sabe que você não tá nem aí. Eu não tô nem aí. E aí a gente quer que Deus nos atenda. Ele nos atende não é porque nós merecemos, é pela graça. Mas só que eu não tá nem aí, isso contribui muito para não acontecer nada. Não acontece nada. Praticar jejuns, manter uma frequência regular nos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Tem crente que não gosta de reunião de oração. Só chega depois da hora da oração. Na consagração fica sentado, então vai depois da hora da consagração. A que hora começa a consagração? 8 horas, 7 horas da manhã. Tem igrejas hoje que mudam os horários. No meu tempo era 7, era de 7 às 9. Hoje eu participo de uma consagração todas as terças-feiras que é de 9 a meio-dia. Cada igreja tem sua coisa. Mas aí tem um momento de oração. Aí o que que faz? Vamos dizer que seja de 7 às 9. A oração é de 7 às 9. A consagração. De 7 às 7h40, 7 às 7h45, 7 a 8 horas é oração de joelho. Chega depois das 8. Pra quê? Pra não dobrar o joelho. Ou quem chega mais cedo tem gente que fica sentado. E não é porque tem problema nas pernas e não pode ajoelhar, não. É porque não gosta de orar. Ser aluno nascido da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. Tem gente que não gosta de escola dominical. Mas na escola dominical fazer o quê? Agora, o pior de tudo são os professores. Vou falar. Você, como professor, não vai pra sala de aula falar isso, porque tem outros professores, pra aí dá aquela ideia de estar jogando piada. Isso aqui é uma fala minha, tá? Por favor. Mas o pior são os professores, que quando é o dia dele dar aula, ele tá lá. Mas quando ele não é dia dele dar aula, ele não vai. O bonitinho, a bonitinha não vai. Ah, irmãos, deixa ter um curso aqui de formação e aperfeiçoamento de professores da Escola Bíblica Dominical, que aí a gente vai tratar disso certinho, direitinho. Deixa. O curso vai chegar. Fica esperando, vai orando aí que ele vai chegar. Aí a coisa vai ficar bonita. Vai ficar bonita. Porque quem não tá pronto quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Ou não deve se levantar para ensinar. Porque se não pode, é se eu estivesse na frente da igreja. Então eu não tenho controle sobre isso, nem você. Mas ele não deveria se levantar para ensinar. Não quer sentar para aprender? Não vai para culto de ensino, não vai para culto. Cada lugar tem seu nome. Culto de ensino, culto da palavra, culto de doutrina. Não vai para a escola bíblica dominical no dia que ele não é professor e quer ensinar? Ah, irmãos, em nome de Jesus, paciência, né? Ou você pensa que só porque eu dou aula aqui no canal, sou assistida no Brasil e fora do Brasil, eu não sento lá na igreja onde eu congrego? Eu pertenço. Sento lá e aprendo. Ué, como assim? Eu sento lá e aprendo. A aula da escola bíblica nossa não é aos domingos. Nossa igreja tem 2 cultos no domingo, um de manhã e outro de noite. Então não é mais no domingo, é às terças. E eu tô lá, sentado, aprendendo. Acabou. Sem problema nenhum. A nossa igreja, inclusive, nem dá aula com a revista da escola da CPAD. Nossa igreja dá aula com a revista da Central Gospel, que eu nem dou aula aqui, não tem nem no canal, eu não dou aula da Central Gospel aqui. Dou aula da CPAD, não da Central Gospel. Mas a nossa revista, no ministério que eu congrego, é a Central Gospel. Ué, qual o problema? Davi orava à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Tem versão que diz que ele orava à noite, pela manhã e ao meio-dia. Ou seja, era manhã, tarde e noite. Pronto, acabou. Não por obrigação ritual, mas por necessidade espiritual, como respirar. Daniel orava 3 vezes ao dia, com janelas abertas, não para ser visto, mas para fixar o olhar na direção do templo. Daniel 6:10. Símbolo da presença de Deus. Note-se, não se trata de quantidade, mas de constância e direção. Pessoas medem a quantidade, não é a quantidade, é a constância. Tem gente que faz muito e deixa de fazer. Salomão fez uma oração muito longa na Bíblia. Depois não é mais registrado que ele orou. Eu não estou dizendo que ele não orou, mas não tem mais nenhum registro que ele orou. Então não é uma questão de ser longo, é uma questão de ser contínuo. EBD não é obrigação ritual. É disciplina de discípulos que aprofunda. É disciplina de discípulos que aprofunda o crente na palavra, ajudando a sair do leite para o mantimento sólido.
Está em Hebreus 5, 12 a 14. O escritor aos Hebreus denuncia cristãos que, pelo tempo de igreja, já eram para ser maduros e ainda estavam tomando leite, ou seja, ainda eram carnais. O grande problema de muitos cristãos em diversas igrejas não é apenas a falta de frequência na EBD, mas a falta de compreensão de que o crescimento espiritual exige dedicação, perseverança, renúncia. Exatamente o oposto da mentalidade imediatista que predomina entre muitos deles hoje. Então não é só a falta de frequência, é a falta de compreensão que o crescimento espiritual exige que ele estude a palavra. Então ele deve ir para a escola dominical. Mas ele não gosta de escola dominical. Ele não gosta de culto de ensino. Ele gosta de oba-oba. Tem evento. Ah, virou, vai virar. É o termo que usa aqui no Rio de Janeiro. Ah, virou. Ah, é? Aí, movimento. Movimento? Tá bom. Quando aparecer um movimento melhor do que esse que tá se falando aí, a pessoa vai para outro movimento. Agora, quem tá firmado na doutrina, da palavra, não sai por aí em ventos de rodas de doutrina, não. Como tá lá em Efésios, capítulo 4, não. Ele não é envolvido por rodas de doutrina, ventos de doutrina, melhor dizendo. De maneira nenhuma. Vamos refletir? Quando foi a última vez que senti fisicamente cansado por causa da oração prolongada ou do jejum? Tem gente que fica apático. Não vai acabar não esse tempo de oração, não? Não vai acabar não? 3. As disciplinas e a luta espiritual. Este tópico revela que as disciplinas não são autoajuda espiritual, mas armas ofensivas na guerra contra as trevas. Não é autoajuda, é arma. Responde à pergunta: por que o inimigo ataca a nossa rotina devocional? 1. A astúcia do inimigo. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, nos ares, tá? Quando Paulo escreve isso, quando ele fala de regiões celestiais, ele está falando dos ares. Esse mesmo Paulo fala de 3 céus. O céu visível, que eu olho para cima e vejo. O céu estrelar, que você precisa de um telescópio para poder ver. E o terceiro céu, esse é o segundo. E o terceiro céu, que é a morada de Deus, que aí é algo espiritual. Você não vai ver com telescópio e com nada, nesse caso. Então, aonde estão os demônios? Nas regiões celestiais. Ares, onde eu consigo enxergar, e na parte, tá, estrelar. É dentro dessa camada que eles estão. Pastor, mas por que eu não estou vendo? Porque nós não temos os olhos espirituais abertos. Até porque se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, provavelmente nesse corpo físico, nessa limitação que nós temos, nós enlouqueceria. Enlouqueceria. Então essa batalha está travada. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso. Tem pessoas que pensam, né, em mitologia grega. Eu vou ficar com a Bíblia. A Bíblia fala que eles estão nas regiões celestiais. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Não podemos nos descuidar, desconsiderando essa realidade. Não é você viver o tempo todo dizendo que tudo é o inimigo e tem muita coisa. Ah, a fatura do meu cartão de crédito estourou. Foi o inimigo. Não, não foi o inimigo. Foi você. Fui eu. Ah, mas o inimigo me influenciou. Mas eu dei lugar para ele. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Eu dou lugar. Sempre a partir do pecado começou essa questão de sempre culpar alguém e sair fora. Comeste da árvore que eu te ordenei para não comer, a mulher que tu me deste. Culpa tua, Deus, e culpa dela. A serpente me enganou, culpa da serpente. E aí? O inimigo, claro, ele foi lá e tentou, mas eles cederam porque eles quiseram. Eu cedo porque eu quero. Nós já estudamos sobre isso. Pensamento, emoções, que são a mais superficial são emoções e mais fundamentado, sedimentado são sentimentos, e vontade. Para poder gerar uma ação. Tudo começa no pensamento. Eu alimento o pensamento, que não devo. Eu acabo tendo uma emoção que se transforma numa vontade, que se transforma numa ação. Não podemos nos descuidar, tá? O inimigo é astuto e vive engendrando, ciladas. Efésios 6:11. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo.
De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. João 10:10, 1 Pedro 5:8 e 9. Por que isso? Na batalha espiritual, o inimigo pode tentar enfraquecer nossa fé atingindo áreas sensíveis, incluindo nossa família. Por causa disso, além de vigiar a própria vida, o cristão deve interceder pelos seus, buscando proteção, sabedoria e firmeza na fé. Quando Satanás veio com os ataques dele contra Jó, ele atacou logo a família dele, logo de cara. Ele foi atacando. Os filhos. Ele só não acertou a esposa. E o texto não diz por quê. Eu tenho o meu ponto de entender esse texto, mas eu tô falando eu. O texto não diz por quê. Penso eu que Satanás não pôde tocar na mulher de Jó, porque como ela era uma só carne com ele, nesse caso, e Deus disse que não era para tocar em Jó, por algum motivo que nós desconhecemos, Deus também não permite que ele toque na mulher. Então a mulher, e ela se transformou também num testemunho, porque ela presenciou tudo aquilo que Deus fez. E todo o caminhar, todo o trajeto que o seu marido teve que passar. Mas isso é um pensamento meu. Não estou dizendo que eu estou com a verdade absoluta aqui. Eu quero deixar isso bem claro. Isso é um pensamento meu, nesse caso. Tá? Ah, pastor, mas tem casos aí de pastores que estão trabalhando na obra e acaba a esposa sofrendo retaliações. Tá, sim, acaba sofrendo. Mas muitas vezes essas retaliações que ela tem sofrido também não tá só no campo espiritual. Às vezes a pressão tá sobre o marido lida um pouco melhor, o homem lida um pouco melhor com a questão das pressões. E a esposa tá junto. E ele é pastor de igreja. E vem um murmura dele daqui, o outro fala mal dali, outro fala. E ela tá só, ela é como uma esponja. A mulher, ela é mais sensível a isso. Daqui a pouco ela tá doente. Ela tá apresentando doenças chamadas psicossomáticas. Tem sintoma, mas vai para fazer exame e não aparece nada nos exames. Faz exame de imagem, não aparece nada. Faz exame laboratorial, não aparece nada. Porque são doenças psicossomáticas. É por isso que tem muita esposa de pastor, de igreja principalmente, às vezes acometida aí com ansiedade, com depressão. Porque a pressão é muito forte. É muito forte. E não se engane, não é porque é nos dias de hoje, não. No tempo bíblico, imagine se Paulo fosse casado, a esposa dele observando tudo aquilo. Você acha que ela não ia ficar doente? Ah, irmãos, por favor, né? Eu não tô aqui... Eu não estou aqui defendendo ou abonando ou dizendo que as esposas que são esposas de pastor têm que ficar doentes. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a pressão do ministério é grande. E como ela é uma só carne com o marido, ela também sofre os impactos. Eu quero deixar isso muito claro. E é por isso que os dois precisam estar muito bem estruturados na palavra. Precisa ser muito bem trabalhada a sua mente. Eu vi o pastor Ziel Gomes, vou citar o nome dele aqui, pastor Ziel Gomes, tá? Que é um dos comentaristas também da CPAD, falar uma coisa muito interessante. Ele diz que muitas vezes nós perdemos nossas batalhas porque nós não somos treinados na mente. Não somos treinados na mente. Então, por não ser treinados na mente, nós aceitamos pensamentos que vêm, que são gerados, às vezes nós não premeditamos, eles vêm, ou às vezes vimos uma coisa, serviu como um gatilho, e nós começamos a alimentar aquilo. Então a esposa de pastor, o pastor, o obreiro que está na obra, a obreira, quem quer que seja está fazendo a obra e que vai vir, olha só, lembra de Neemias? Neemias sai da Pérsia para ir reconstruir muro. Se Neemias não tivesse sido treinado mentalmente, você acha? Ele tinha uma vida com Deus, mas a mente dele estava protegida. Porque chegou lá e ele encontrou calúnia, perseguição, oposição, escárnio. E por que ele não desistiu? Porque ele sabia muito bem o que ele foi fazer e a mente dele estava muito bem treinada. E é isso que nós precisamos buscar, uma mente transformada em Cristo, que é uma mente treinada. Para entender, para finalizar essa parte aqui, para entender que o que está vindo sobre nós não é pessoal, é por causa de quem servimos. Então quem vai tratar disso é o Senhor, não sou eu. Mas aí nós envolvemos emocionalmente, aí acabamos desabando, porque as nossas emoções não aguentam. Então,
Eu não estou dizendo que esposas de pastor ou pastores ou quem quer que seja, tudo que acontece com eles é uma falta de treinamento e que a culpa é deles e tal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou apenas mostrando por que muitas vezes pessoas estão abaladas por causa da pressão emocional. Não é culpar ninguém aqui. Eu só estou mostrando que a pressão é muito grande. E aí, para conseguir lidar com essa pressão, precisa de um treinamento. Precisa de um treinamento. Isso não é do dia para a noite. E a gente vai aprendendo, a pessoa fica um pouco amuada, e vamos, e em nome de Jesus, pronto. Aí o Senhor nos dá uma estrutura. Uma estrutura. Tá? Por causa disso, além de vigiar a própria vida, como já foi dito, orar pelos da sua família. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E o que é uma oração no Espírito? Não é espírito de oração. A gente usa essa palavra, mas isso nem existe, né? A gente até usa, mas não existe. Espírito de oração não existe. Oração no Espírito, irmão. Fique em oração no Espírito. Aí tá certo. Espírito de oração, né? Porque a palavra espírito de oração, quando alguém fala isso, ele quer dizer fique, né, em oração no Espírito. Mas aí é por isso que a pessoa às vezes fala assim, mas a oração não tem espírito, né? Espírito de oração. Fique em oração. Acho que a palavra melhor seria fique em oração. Isso não quer dizer que ele vai estar orando em voz alta, mas ele está ali, interiormente. Então, quando a pessoa fala em espírito de oração, o que ela quer dizer é esteja orando dentro, não fora. É isso. Só que essa palavra é uma palavra que soa mal, fica estranha, né? Mas enfim, você vai continuar usando, às vezes até eu vou, numa hora, acabo repetindo. Enfim, mas você entendeu. É uma oração dentro, não fora, na boca. Só ele tem a vida abundante, tá? Para nos dar e pode nos guardar do inimigo. João 10, 28. Eu tô falando essa questão aí de espírito de oração e que é uma oração dentro, e aí às vezes a gente usa essa palavra, porque senão daqui a pouco você vai vendo pessoa, vou ficar em espírito, irmão, tá errado, para de ficar corrigindo as pessoas com essas coisas. No fundo, o que ele quer dizer é, esteja orando dentro, fique ali, em constante oração. Constante oração não dá pra você poder estar orando o tempo todo com a boca, tá? Com palavras. Alto. Evitando as distrações. É aqui que tá. O comentarista aqui dá uma batida muito forte. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Existe uma coisa chamada mordomia do tempo. Se você não aprender a mordomia do tempo, tem mordomia do corpo, tudo isso faz parte da mordomia cristã. Mordomia do tempo, mordomia do corpo, mordomia do seu dinheiro, tudo. Por isso é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Falei de mordomia, teve um trimestre aqui, há muitos anos atrás, muito, que tratou da mordomia. Tá? Então, olha o celular aí, ó, ele falando do celular. Ó, ele aqui, ó. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou Facebook, ou assistir um vídeo no YouTube. Nós estamos aqui. Mas aí você está assistindo aula, algo que edifica. Às vezes até mesmo nos templos, em pleno culto. E é verdade. Você vai para os fundos da igreja, principalmente nos fundos, na parte de trás, vamos dizer assim. Às vezes tem irmãos lá, um telefone. Adultos. Tô falando de jovens só não, tô falando de adultos. Eu já fui pra escola dominical, chegar lá, ver na classe de jovem, celular, na hora da aula. E aí? Como é que faz? Essas pessoas precisam ser desenvolvido neles, e quem faz isso é o Espírito Santo, o desejo de estudar a palavra. Vamos mostrar que não é correto ficar no celular na hora que está no templo? Sim, mas nós não convencemos ninguém falando assim apenas. Precisamos, às vezes, nos posicionar, é claro, para a obra de Deus não virar uma bagunça, uma desordem. Mas tem que saber como falar e entender que nós não convencemos. Quem convence é o Espírito Santo. Então, a forma de abordagem também tem que ser com muita cautela e sabedoria. Tem que pedir a Deus sabedoria. Mas isso aqui tem tomado conta. É a chamada dependência digital que cresce a cada dia.
Tem pessoas com compulsão, tem pessoas que estão viciadas em celular. Tira o celular dele ou dela. Tô falando de gente adulta também, tá? Tem crise. Quando menos se percebe, o celular está na mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo vício, porque esse vício é pecado também. Então tem pessoas viciadas. A primeira coisa que ele faz quando acorda é ver o celular, olhar o celular. Ah, pastor, mas eu fui só ver a hora. É, se fosse ver a hora, largava lá. Não, daqui a pouco tá lá na rede social o tempo todo. Não orou, né? Tá bom. Eu, muitas vezes, quando levanto, tenho que, principalmente dias que eu tenho que gravar a aula, eu vou ver o celular às vezes eu gravo pela manhã, eu vou ver o celular por volta de meio-dia. Por quê? Porque eu tenho um compromisso, irmãos. Prioridade. Eu sei que se eu começar a ver mensagem, eu vou ter que responder algumas que às vezes tem mensagem necessária. A dependência digital enfraquece o nosso relacionamento com Deus e prejudica a concentração até nos cultos. Pessoas que se alimentam muito de vídeo curto, essas coisas, ele não tem mais concentração, ele perdeu a concentração, porque ele não vê uma coisa contínua. O cérebro dele passa a estar acostumado com coisas curtas. Então ele não fixa a mente, ele não consegue seguir uma linha de raciocínio. Isso é um perigo, isso vai nos adoecendo mentalmente, emocionalmente. Esse ponto nos chama a vigilância para administrar o tempo com sabedoria. Disciplinas espirituais exigem foco, e isso inclui renunciar a excessos. Uma das coisas que faz perder o foco é justamente esses conteúdos rápidos. Ele vai acabando conosco. Vamos refletir sobre esse tópico? Quantas vezes hoje já verifiquei meu celular e quantas vezes já ouvi a voz do Espírito Santo? Ah, irmão. Conclusão. Você não precisa ser perfeito para praticar as disciplinas. Precisa ser fiel. Comece com 5 minutos de silêncio antes do café. É só aqui um exercício. Pode ser 10, 20. Sem celular, sem tarefas. Apenas você diante de Deus, que lhe deu vida e chama você a andar com ele. Se você está no momento do seu devocional, por que você leva o celular? Tira o som do celular, bota no vibracal ou bota no silencioso mesmo. Ou então bota ele em outro cômodo. Bota em outro cômodo. Eu tenho por hábito, se eu estiver orando, eu não vou atender celular de ninguém. Não vai. Ah, pastor, mas se for uma coisa urgente, a urgência vai ficar depois, porque não vai ter jeito não. Muitas vezes não vai ter jeito não. Principalmente quando a minha esposa tá do meu lado. Eu sei que ela, do meu lado que eu digo, ela tá em casa, ela não saiu, nem nada. Então, quer dizer, se for uma coisa urgentíssima, eu não posso ficar esperando. Ah, eu não sei se tem alguma coisa urgentíssima. Deixa eu deixar meu telefone aqui. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido. Quero falar com o Senhor que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Ah, irmão, em nome de Jesus, né? Ah, aí não, aí... Eu sei que você pode achar que eu tô sendo demasiadamente aqui, demasiado aqui. Mas é verdade, irmãos. É verdade. A gente está lidando com o sagrado como se fosse uma coisa qualquer. Como se fosse uma coisa qualquer. O inimigo não vence quando você luta e se levanta pela graça. O inimigo não vence quando você luta e se levanta pela graça. Vence quando você adia o que Deus já te chamou para viver. Pare de adiar. Hoje é dia. Erga-te pela força que o Senhor concede. Deixa-te renovar por ele e caminha adiante. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 12, 21 de dezembro de 2025. O espírito humano e o espírito de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é professor. Talvez depois de você ouvir toda essa lição, você possa dizer, poxa, mas então tem muita gente que não tá levando a sério a obra do Senhor. Eu tenho um aluno que na hora da aula tá lá no celular e tudo. Ah, é por isso que eu vou deixar de dar aula. Não deixa de dar aula não, porque tem sempre quem quer aprender e Deus pode transformar a vida desses que estão parecendo que não quer aprender, mas que tá levando mais tempo. Não abandona não. Você que falou, esse é o último trimestre, esse é o último ano que eu vou dar aula, ou esse é o primeiro ano que eu comecei a dar aula e eu não quero mais dar aula. Ei, não bota a mão no arado e olha pra trás, não. Vai em frente. Ah, mas tem gente melhor do que eu. Não importa se tem alguém melhor do que você, se você acha isso. Não importa. Pare de se comparar com outros professores. Só estude a lição.
Se prepare, vem aqui, assista às aulas, seja aqui no canal, outro canal, faça o que tem que fazer, se prepare e vai ministrar aula para a glória de Deus. Deixa Deus trabalhar. Você não transforma ninguém, quem transforma é o Espírito Santo. Ninguém te transforma. Quem está te transformando é o Espírito Santo. Nem você se transforma, nem eu me transformo. Quem transforma é o Espírito Santo, aplicando a palavra no nosso coração, que nós vamos estudar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas esse transformais é o Espírito Santo transformando através de nós estudarmos a palavra, com a intenção de praticar. Então pense bem nisso. Bom, vou deixar aí vídeos de recomendação sobre a oração e sobre quem sou eu, natural, carnal ou espiritual. Vou deixar aí o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Já mostrei para vocês vários depoimentos. Teve aí a Black Friday. As pessoas também não se interessaram, se preocuparam. Tá bom, você que sabe. Eu sei que tem gente dando depoimento falando, olha, tá sendo uma bênção, foi uma bênção, olha, divisor de água na minha vida. Deus seja louvado por isso. Tem aí também o material de apoio. Lembrando a você que o material de apoio vai estar num outro formato no próximo ano, nesse caso. Mas você não perde a sua assinatura, ela vai até a renovação. Na renovação não tem mais renovação. Quando chegar a data da renovação, seja daqui a 3 meses, seja daqui a 6 meses, seja daqui a 1 mês, não importa, não vai ter mais. Depois do dia 31 de dezembro, não tem mais renovação para ninguém. Vai valer o tempo que você tem de assinatura para frente. Você vai pegar o material do mesmo jeito. Quando terminar a assinatura, aí você tem que adquirir o novo pacote, aí é com você. Aí a decisão é sua nesse caso, tá bom? Só para você poder entender. Você não precisa cancelar nada, você não precisa parar nada. Siga como está. Vai ser uma coisa que vai ser automática, gradativa. Fique em paz. Mas eu precisava avisar sobre isso aqui. Bom, nesse momento, eu quero que você continue orando por mim, pela minha menina princesa, família. De modo geral, nós precisamos muito de oração, Deus sabe. Que o bom Deus continue nos dando graça e força, em nome de Jesus. Tá? Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. A hora está avançada, nós já fizemos a oração no início, tá? Em nome de Jesus. Um beijo para minha mãezinha Marina. Te amo, tá, mãezinha? Obrigado por estar sempre aqui com a gente, assistindo. Minha mãezinha com 80 anos, vem aqui assistir a aula, sempre tá aí, se disponibilizando. Se a aula tá tendo 1 hora e pouco, ela assiste 1 hora e pouco. Então, irmãos, é para glorificar o nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dela e pela vida de todos vocês que querem aprender. Que venham mais pessoas, que vocês avisem para mais pessoas, que possa chegar mais pessoas no canal para poder ser edificadas para a glória de Deus, tá? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!